Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida em nome de Jesus. É muito bom caminhar para o fim de mais uma série, de explicação, então, da palavra de domingo. Podemos ampliar, a gente teve essa oportunidade de ampliar ao decorrer dessa semana aquilo que já havíamos dito no domingo. Fico muito feliz com os feedbacks que agora começo a receber com mais frequência e aí eu quero te estimular a partilhar o que você aprendeu essa semana. Coloque aí nos comentários, mesmo que um comentário curto, assim a sua reflexão, aquilo que você aprendeu, pode acrescentar à vida dos nossos irmãos de comunidade que também passaram a semana assistindo esse vídeo. Se você não é parte da nossa comunidade, especificamente parte dessa fração do corpo de Cristo, você seja duplamente bem-vindo, participe sempre, deixe aí também a sua reflexão aí embaixo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a igreja que você congrega, a sua liderança e que nós possamos caminhar para a glória de Deus. Amém? Queridos, acho importante para hoje nós pontuarmos uma coisa essencial. É possível mudar. Louvado seja Deus por isso, né? Imutabilidade é parte do caráter de Deus, mas é um atributo que não foi nos comunicado. Nós somos seres mutáveis. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio. Mas fulano não muda nunca, isso nunca vai mudar. Ou alguém que diga, eu sou assim e nunca mudarei. Nós estamos sempre tendo contatos com histórias de transformação promovidos pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então é possível mudar, né? Essa semana nós estamos falando sobre a importância que a Bíblia tem para nós como a fonte interpretativa mais válida do mundo que vivemos. Na nossa busca de sentido inerente à nossa condição humana, devemos então valorizar a Escritura como uma base principal de onde eu extraio as verdades, os dados, para que eu possa construir então os meus esquemas de interpretação do mundo, as minhas crenças, a minha maneira de me ver, a minha maneira de ver o mundo à minha volta. Cosmovisão. Quando eu percebo, irmão, que a Bíblia então é parte principal dessa interpretação da realidade, isso não quer dizer que eu vou conseguir anular todas as vozes da minha geração, que eu vou conseguir anular todas as influências que me cercam na sociedade. Isso é impossível. Mas agora nós temos a Bíblia como uma balizadora da cultura onde nós estamos, da maneira de viver da nossa cidade, da nossa família, e através da Escritura eu vou balizando qual parte dessa cultura familiar, qual parte dessa cultura do meu país ou da cultura global, qual parte disso tudo eu devo confrontar, qual parte desta cultura eu devo resistir, desafiar, e qual parte dessa cultura eu devo valorizar, não é mesmo? O ser humano continua tendo a imagem de Deus, mesmo que ofuscada, né? E continua tendo atributos nesse sentido válidos, né? Como as artes, qual parte da arte nós devemos valorizar e qual parte da arte humana nós devemos nos abster, e isso em todos os setores da sociedade. Agora eu tenho a Bíblia, então, como a base de interpretação do mundo e também como a balizadora para eu interagir com o mundo, com a sociedade dentro da qual eu estou. Então, se a Bíblia agora começa a balizar a minha maneira de interpretar o mundo, visto que ela é agora o padrão de dados principal que eu recorro, é fato que se as minhas crenças, os meus esquemas interpretativos do mundo, se eles passam a ser cada vez mais bíblicos, isso vai mudar a minha maneira de interpretar, de pensar o mundo e também de interagir com o mundo. E aí a grande beleza para mim, se eu tenho mudado a minha maneira de interpretar o mundo, se eu tenho transformado a minha maneira de interagir com o mundo, eu também tenho uma nova maneira bíblica de ter expectativas do que esperar do mundo. Louvado seja Deus. Então, se eu mudo o meu pensamento, eu mudo também os meus sentimentos com relação ao mundo, né? Então, nós que vivemos dentro de uma sociedade que tem tantas impressões erradas sobre Deus, tantas impressões erradas sobre o outro, tantas impressões estranhas, negativas com relação ao mundo, ao cenário político, às coisas como estão, se nós temos agora a Bíblia como um padrão da verdade, visto que é a palavra de Deus
e Deus não pode mentir, se pensamos diferente agora, se interpretamos de maneira mais pura, se interagimos de maneira mais correta, se temos expectativas melhores com relação ao mundo, nós vamos sentir diferente. Então, em um mundo ansioso, nós temos, é claro, a tendência de sermos pessoas que hão de descansar, que o plano de Deus é completo. A palavra de Deus é um livro terminado. E nele nós temos a garantia que Cristo venceu e sua igreja com ele venceu. Então, é claro que a condição humana é uma condição ansiosa, no sentido de que nós nunca parecemos satisfeitos com aquilo que possuímos. Nós sempre queremos entender as coisas de uma maneira melhor e parece que nada que temos nos basta. É claro que o ser humano, na sua essência, é ansiosidade, mas agora eu tenho um padrão balizador para que as coisas que me trazem ansiosidade estejam cativas no descanso do Senhor, no plano de Deus, que com certeza será consolidado. Então, num mundo depressivo, triste, cansado, eu posso desenvolver biblicamente contentamento, né? Estar contente, ter contentamento com a vida que tenho, ficar feliz com aquilo que possuo, ao invés de eu ficar triste pela vida que ainda não possuo, ou porque não sou certas coisas que eu acho socialmente que deveria ser. Eu posso me contentar com aquilo que tenho, na alegria de saber que Deus é o meu provedor e que Ele vai me encaminhar em veredas de justiça, em caminhos justos por amor do seu próprio nome. Numa sociedade negativa, eu posso então ter esperança. Ah, mas o mundo vai de mal a pior. Eu concordo, o mundo vai de mal a pior. A Bíblia nos disse que o mundo iria de mal a pior, mas a Bíblia também tem promessas maravilhosas para o povo de Deus nos últimos dias. Então, novos frutos vão aparecendo dessa nova interpretação, dessa nova interação, dessa nova expectativa. Eu reajo diferente às ofensas. No mundo que ofende tanto, né? Tanto textão, tanta opinião sobre a vida dos outros, eu vou ter uma expectativa diferente, uma reação diferente às próprias vitórias que Deus me dá. Eu não vou querer usar as minhas vitórias para esfregar na cara de ninguém que eu sou melhor que as pessoas. Pelo contrário, as minhas vitórias hão de refletir a glória de Deus, hão de adorá-lo. E eu vou ter uma reação diferente com talvez a sensação do lado da ansiedade que seja mais presente no nosso tempo, e a sensação da frustração. Se temos grandes expectativas e se sabemos que somos limitados, a possibilidade de nós andarmos frustrados é muito grande. Então há uma possibilidade de mudança, ok? Então, para a gente terminar, eu quero lembrar você que quando este povo de Deus, lembrando que a gente está trabalhando ali o começo da Bíblia na comunidade, né? Quando Moisés escreve esses primeiros livros, ele está escrevendo para um povo e está se comunicando com um povo que está para entrar na Terra Prometida, ok? E a Bíblia é muito pontual no sentido de dizer, olha, quando vocês entrarem lá, não tomem os deuses deles para vocês, não pensem como eles pensam, não façam como eles fazem, né? Deus tem um zelo que a cosmovisão desse povo seja formatada pela lei e não pela maneira de viver dos cananeus. O povo vai estar ali entre os cananeus com a sua maneira de crer, com os seus deuses que falam tanto de fertilidade da terra. O povo vai chegar, vai ter que produzir. E por que não esse povo que convive com outro povo? O povo hebreu que convive com o povo cananeu. O povo cananeu tem deuses que falam tanto sobre fertilidade. Então, será que não corremos o perigo desse povo de Deus agora se prostrar diante de deuses falsos a fim de buscar colheitas melhores? Então, Deus está sempre cuidando ali no princípio de que Israel não se perca da maneira de enxergar o mundo que Deus tem confiado a eles através dos escritos. Pelo menos a princípio somente tem os escritos de Moisés, né? Então é necessário a gente perceber que isso não funciona na narrativa, né? Israel tem a lei que tem 3 níveis, né? A lei moral, a lei cerimonial, que tem relação com o templo, e as práticas de comida, e por aí vai. E temos a lei civil, porque para Israel, agora dentro da Terra Prometida, vamos fazer esse recorte agora, é uma nação que não há uma divisão entre Estado e religião, é uma coisa só.
O templo está diretamente ligado à nação. Nós temos uma teocracia. Deus, através de suas leis, rege este povo. Modelo de reino que a gente já viu lá no Éden, né? Deus cria um lugar, cria o homem segundo a sua imagem para um lugar, e o homem governa sobre o lugar, Deus governa sobre o homem. É isso, esse Israel agora, que é uma terra prometida, que é uma teocracia, que é um povo que tem agora as suas delimitações de fronteira, esse povo é um modelo de reino. Deus está reinando sobre eles através de sua lei, e este povo governa sobre essa terra que mana leite e mel, né? Nós vemos então esse modelo do Éden repercutido na Terra Prometida. Mas a gente sabe que o povo de Israel vai sim se contaminar com a cosmovisão dos povos que lhe cercam, vai sim se perder, né? E a maneira que Deus usa, uma delas, né, para punir esse povo, são os exílios. Hoje nós vamos falar rapidamente de Daniel e de seus amigos para dar alguns exemplos especiais para nós sobre cosmovisão dentro de um mundo caído. Daniel e seus amigos são parte de Judá. Judá, depois de Salomão, nós temos o reino dividido, né? Nós temos o Reino Unido com Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino fica dividido, uma parte Judá e a outra parte maior, Israel. Né? Israel vai para o cativeiro assírio e Judá, um pouco depois, vai para o cativeiro babilônico. Então, a gente vê duas diferenças do cativeiro assírio, uma diferença muito básica, né? Entre o cativeiro assírio para Israel e o cativeiro babilônico para Judá. A semelhança é que ambos queriam destruir a cosmovisão. Era parte de povos dominadores destruir a maneira de pensar do povo dominado. Assim, eles evitavam insurreições, eles evitavam revoluções, por assim dizer, né? Revoltas, motins. Então, os assírios faziam de uma maneira específica. Eles costumavam misturar vários povos que eles dominavam e assim, com um monte de cultura misturada, as culturas iam se perdendo, né? Os babilônicos fazem de uma maneira diferente. Eles selecionam alguns jovens rapazes, trazem para dentro da Babilônia. É como se desse para eles uma bolsa de estudo em universidades incríveis. Traz para dentro da cultura babilônica esses jovens rapazes para modelar a mente deles. Então, enquanto os assírios tendem a fazer isso através de misturas de cosmovisões, os babilônicos fazem isso através da educação. Eles querem modelar a cabeça de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aqui está o primeiro ponto essencial para a gente perceber, né? Esses meninos dentro da Babilônia, eles vão passar por um processo de opressão, né? De transformação, de lavagem de mente, de transformação de mente. Os babilônicos querem que esses rapazes se tornem babilônicos, apesar de serem rapazes judeus. Então, trazem esses meninos muito novos, né, numa fase moldável da vida deles, né, modelável para uma mudança de mentalidade. Alguns estudiosos vão dizer que esses rapazes, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, teriam por volta de 15 anos nessa época. Então eles começam ali a passar por um processo de modelagem, né? E aí mudam os nomes desses rapazes, dão para eles nomes caldeus. E parece que esses rapazes, eles são escravos ali e eles não resistem a isso a princípio, né? Depois a gente comenta sobre isso. Eles recebem nomes de deuses caldeus. É como se você fosse dominado por uma outra cultura e dessem a você o nome dos deuses deles. Pensa, você começar a chamar aí Ogum, Oxum, Chucaveira, Pombagira, dão para eles nomes dos deuses caldeus, deuses de outra cultura. Posterior a isso, eles começam o trabalho mais profundo de modelar esses rapazes, que é através da educação, né? Então começam a formatar esses meninos dentro do conhecimento babilônico, e a cultura babilônica era, para o seu tempo, genial em muitos aspectos, né? Sabiam muito de astronomia, o estudo dos astros,
Mas, semelhante a Israel, que não tinha uma separação de crença e de Estado, os babilônicos também não têm. Então, todos os seus estudos estão envolvidos com a sua mitologia, com seus deuses. Então, eles são muito conhecedores da astronomia, dos astros, como eles se movem e por aí vai. Contudo, esta astronomia está profundamente ligada a uma astrologia. Então, como os astros são deuses e por aí vai. Também são formados dentro dos estudos de química que aquele povo tinha, né? Dos elementos e por aí vai. Só que, é claro, a química aqui, a alquimia, está profundamente misturada também à magia, que tem relação com os deuses babilônicos. E a gente pode ver outra coisa, que os babilônicos eram geniais, era na engenharia, né? Nós temos notícias dos jardins suspensos e por aí vai, dos grandes templos da cidade magnífica que era a Babilônia. Só que a engenharia dos babilônicos está envolvida com sua mitologia. Então, aquilo que os babilônicos constroem são em homenagem a seus deuses e tem relação, então, com as suas crenças. Então, esses meninos estão sendo treinados num meio secular, né? Num meio que não é um meio judeu. Então, enquanto estudam, enquanto se preparam tecnicamente dentro da Babilônia, assim, por exemplo, como Moisés foi preparado dentro do Egito, esses rapazes também estão submersos em uma cultura mitológica estranha à sua fé. Então, três coisas acontecem, né? São levados ao cativeiro muito novos para serem moldados, têm seus nomes trocados e ali eles têm uma educação diferente, né? Que apesar de ter um nível técnico muito avançado, também está envolvida ali com as suas crenças e as suas maneiras de pensar. Então, se a gente lembra que o povo israelita tinha a lei, e essa lei tinha 3 níveis, a lei civil, para lidar com a estrutura ali do Estado, a lei cerimonial para lidar com Deus, né? Com as cerimônias e com a maneira do judeu viver a sua religião, e a lei moral, que é a maneira de lidar com toda a coisa também, a lei civil já não serve para nada para Daniel, né? Porque, afinal de contas, Israel não é mais Israel, eles estão dentro da Babilônia. Então, sobra 2 facetas da lei para que eles guardem. Da cosmovisão judaica, sobra 2 facetas, a faceta moral e a faceta que a gente pode chamar aí de cerimonial, né? A gente conhece duas coisas interessantes que acontecem com esses rapazes que estão na Babilônia, né? Eles são confrontados a adorar esses deuses e eles recusam. E o mais famoso disso tudo é que eles recusam a comida, né? Recusam-se a comer dos manjares do rei da Babilônia. Não comem a comida e não se prostram diante desses deuses, né? A gente sabe que não comendo a comida, eles conseguem ali, com a graça de Deus, negociar e acabam não comendo da comida. E a gente pode perceber que não comer da comida é uma maneira deles se resguardarem de não quebrar a lei cerimonial, porque os babilônicos não separavam, como na lei judaica, os animais puros dos animais impuros, né? Então, não tinham aquela prudência toda com sangue, por exemplo, que os judeus tinham na lei. Então, para preservar sua cosmovisão, não comem daquilo que o povo da Babilônia come. A gente sabe o resultado disso, eles ficam mais vistosos do que os outros, né? Mas também, em outro nível, não adoram, né? Daniel, por causa disso, é jogado na cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias, por causa disso, são lançados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. E a gente sabe onde isso dá, né? Daniel vence, os leões fazem jejum enquanto Daniel está lá, e o 4º homem anda com aqueles 3 rapazes dentro do fogo ardente. Então, é possível a gente perceber que dentro de uma cultura caída, não é tudo que esses rapazes se restringem, né? Eles aceitam, mesmo que não tivessem muita oportunidade de resistir, aceitam que o nome seja trocado. Por que isso? Por que aceitam, então, serem educados dentro de uma cultura quebrada, mesmo que isso estivesse envolvido com outros deuses, mas não aceitam
comer da comida e não aceitam se prostrar diante dos deuses. É porque dentro de uma cultura quebrada, caída, irmão, é certo que nós vamos ter que suportar algum nível de impiedade. Não é possível mudar a cultura toda, né? Eu não vejo nem promessa bíblica disso acontecer. Eu vejo, não vou nem entrar nisso, né, na questão do reino, enfim, lá na frente, né? No momento que Cristo governar as nações sobre o seu povo eleito, as coisas serão perfeitas. Mas por hora nós estamos dentro do mundo caído, né? Em Efésios 2, do 1 ao 3, Paulo vai dizer para nós que antes do Senhor nos encontrar e nos salvar, nós estávamos submissos à cultura, filhos da ira, né? Mortos em pecados e em delitos, submissos às vontades da carne, à inerente condição humana de pecado, também escravos de Satanás, do príncipe da potestade do ar, e escravo, eu já falei, da carne e da mente, né? Escravo da cultura do presente século e escravo do príncipe da potestade do ar. Então, 3 níveis de escravidão que acometem o homem. A sua própria carne pecaminosa, Satanás que domina sobre o mundo, visto que ele é o príncipe desse mundo, né? E a escravidão final, que é a cultura que lhe modela. Mas o Senhor, sendo rico em amor e misericórdia, foi lá, nos deu vida, estando ainda mortos, pela graça nós fomos salvos, isso não é obra nossa, e Deus preparou boa obra de antemão para que andássemos sobre elas, né? Então, a gente percebe que Deus planeja para nós essas boas obras para andar, e nos escolhe de dentro de um ambiente caído, e nós temos, então, dentro dos ensinos de Jesus, que ser luz, né? Não luz no mundo, mas luz do mundo, né? A luz que está aqui, faz parte do mundo. Os cristãos são os que iluminam todas as coisas, que ao mesmo tempo que iluminar, revela e denuncia, leva ao Senhor e mostra o erro. Essa é a nossa função. Contudo, entretanto, todavia, porém, nem o próprio Jesus, quando esteve na Terra, mudou todo o contexto social. Percebe? Então, estar no mundo é ter que suportar algum nível de impiedade. Contudo, também se resguardar de ser franco em resistir àquilo que causa oposição com a vida de Deus. Por que, então, aceitar nomes que dão? Ainda mais os nomes que eram tão importantes para o povo hebreu, né? Então, eles aceitam esses nomes, mas quem dá esses nomes é quem está fora, entendeu? Nós temos os nossos próprios nomes, os nomes que vocês nos chamam é uma coisa de vocês aí. É sobre o que vocês pensam, é sobre o que vocês, de alguma maneira, creem. Nós vamos formar vocês, vamos ensinar vocês muita coisa. E aí eles percebem que existem muitos ensinos pagãos ali dentro. E eles, de alguma maneira, resistem ao ensino? Não, são preparados tecnicamente dentro desses ensinos, sabendo que é possível separar ali aquilo que é bom daquilo que não é bom. Não é? Hoje nós nos formamos dentro de universidades que são, muitas vezes, na maioria maciça das vezes, dominado por pensamentos e por ideologias que não são parte da vontade de Deus, mas isso não quer dizer que eu não possa sair de lá um bom dentista, ou que eu não possa sair dali um bom psicólogo, ou que eu não possa sair dali um bom médico. Não é necessário que eu tome todas as ideologias que estão dentro da universidade. Eu posso aprender a técnica sabendo separar o que é bom do que não é bom, o que é puro do que é vil, não é mesmo? Agora, quando há de se comer, quando eu preciso colocar isto para dentro, quando isso me afeta, quando lida com o que está dentro de mim, que é alimentação, não, aí é quebra da lei cerimonial, não vou comer. Adorar outro daí está lidando com, adorar outro Deus está lidando com coisas dentro de mim. Então, não vou adorar, mesmo que isso seja contra a minha possibilidade de continuar vivo. Vocês vão me matar se eu não me prostrar, ok. Para a morte caminharei, mas não quebrar. Percebe? É possível estar dentro de uma cultura caída com uma cosmovisão santa, saber diferenciar o que é bom do que é ruim, aquilo que eu devo valorizar na cultura daquilo que eu devo negar, e ser franco, ser claro com relação ao porquê não participar de certas coisas dentro da cultura, sabendo inclusive que a nossa função é ser luz dentro de uma cultura de escuridão e não transformar completamente a cultura. Não há isso na Bíblia em nenhum momento, irmão. Então, nosso papel não é fazer com que a Babilônia se torne judia, judaica,
A nossa função é ser um povo de Deus dentro do mundo que jaz no maligno. Não é isso que a Bíblia diz para nós? Lá em 1 de João 5,19, o mundo jaz no maligno. A própria Bíblia reconhece Satanás como o príncipe desse mundo. Então, a nossa função é transformar o mundo, a nossa função é ser transformado pelo Deus Criador do mundo. E assim ser influência e luz sobre aqueles que estão na escuridão. Percebe a diferença, irmão? Dá para perceber ou não? Então a gente termina hoje pensando aí na oração que Jesus faz em João 17. Há 3 coisas interessantes que Jesus coloca ali na sua oração sacerdotal. Ele está já para ser preso e enfrentar tudo que ele há de enfrentar com a exposição pública, com os açoites, com a humilhação, até o culminar de tudo isso na cruz. Jesus faz uma oração sacerdotal, João 17, uma oração linda. Dessa oração eu quero destacar 3 coisas, mas vou fazer o inverso. Em vez dos primeiros para os últimos versículos, vou fazer de baixo para cima. Versículo 21, Jesus diz que todos sejam um. Versículo 18, a oração de Jesus diz: eu os envio como tu me enviaste. E versículo 15 do capítulo 17, Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal, que os proteja do maligno. Há 3 coisas importantes que a gente precisa saber, então, na nossa interação com o mundo. Importantes, inclusive, na mentalidade de Jesus. A primeira é saber que Jesus quer que sejamos um. Ele está falando do seu povo, da sua igreja, né? Então, como seremos um? Com uma só cosmovisão, com uma só maneira de enxergar. Como nós vamos chegar lá, pastor? Vamos chegar através do livro sagrado. Eu tenho essa expectativa para nós como comunidade. Todos nós debaixo do mesmo ensino, todos nós, debaixo da mesma palavra, vamos crescer em amor e em graça e vamos ser edificados para a glória de Deus. Caminhando para o fim, nós temos também de entender que o Senhor nos enviou. Assim como o Pai enviou o Filho, o Senhor nos enviou. E o Pai envia o Filho dentro de uma cosmovisão caída e Jesus não se achou nem dolo na boca dele. Nunca pecou, resistiu a tudo que foi tentado. Nesse sentido, saber que Deus nos envia dentro de uma sociedade caída e que a nossa função, olhando para Cristo, é resistir, tendo a nossa mente cheia do Senhor. E por fim, que o Senhor disse que Jesus, na sua oração, não pedia que nós fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos protegidos do maligno. E é nesse sentido que eu creio que Deus quer que vivamos a nossa cosmovisão sadia, né? Sabendo que, mesmo que o mundo exista dentro de uma cultura maligna, estamos protegidos pelo Senhor e somos, pelo Senhor, abençoados dentro de uma cultura caída. Eu espero que essa semana tenha te abençoado. Eu quero só te lembrar que Ananias, Misaias, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias viveram bem perto ali. Eles foram um, né? Daniel acaba sendo um pouco distante, mas eles estiveram juntos, eles sabiam que estavam ali como um povo separado e foram abençoados dentro de uma cultura caída. É possível perceber, principalmente Daniel, como foi colocado como influente, mesmo sendo uma pessoa de fora, dentro da cultura babilônica. Então, que possamos ter confirmado no nosso coração que o Senhor há de nos honrar se nós andarmos na nossa atividade cotidiana, cheios da visão do reino de Deus, trabalhando para a glória de Deus, para que o Senhor governe em todas as coisas. É um prazer servir vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Provavelmente os vídeos já estão aparecendo aí. Reassista-os, seja edificado, deixe aí embaixo o seu comentário. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.